galerinha, tudo bem com vocês? Bom, esse é o nosso segundo vídeo sobre fatoração, tá? Nesse caso a gente vai falar sobre agrupamento, beleza? E o que consiste esse caso, galerinha? Como a gente não vai ter um fator comum em todos os termos, então o nosso objetivo aqui é encontrar duplas ou grupinhos de termos que possuem fatores comuns. Então veja bem, ó, só para dar um exemplo. Se eu selecionar o termo 7x, eu tenho que buscar um outro termo que tem alguma coisa em comum com ele, tá? Então veja bem, ó, se eu pegar esse mais 7y, o que esses dois termos têm em comum? Tem em comum um 7, beleza? Então eu venho aqui, ó, vou selecionar o 7 e vou deixar ele em evidência. Então vai ficar 7 que multiplica o que sobrou nos dois termos. Então, o primeiro termo sobrou o x. E no segundo termo, sobrou mais y. Beleza? Fechou. Agora eu venho aqui, nesse terceiro termo, e tenho bx, ok? E aí eu vou juntar ele com um outro termo que tem o by. E veja bem, o que esses dois caras têm em comum, galera? Eles possuem em comum o b. Fechou? Então a gente vem aqui e deixa o b em evidência. Ó. Então, como o mais aqui aparece nos dois também, eu vou colocar um mais em evidência. Então, vai ficar mais b que multiplica os carinhas que sobraram, que é x mais y. Fechou? Agora, observe uma coisa, galera. Observe que os dois parênteses, eles são iguais. Então, se isso acontece e eu tenho uma multiplicação ali do 7, está multiplicando os x mais y, então o que eu vou fazer? Eu vou deixar agora esse fator que é comum entre as duas parcelas em evidência. Então, o x mais y agora vai multiplicar aquilo que sobrou nas outras parcelas. Ó. Então, sobrou o 7 aqui e sobrou o b na outra. Fechou? Então, a fatoração fica dessa forma. Ok? Então vamos lá fazer o segundo exemplo. Ó. Se eu selecionar o 3x, ok? Eu tenho que buscar alguém que tenha algo em comum com essa parcela. Então eu já anotei aqui, ó, que o ax tem o x em comum. Então eu venho aqui, seleciono o x em ambas as parcelas e deixo ele em evidência. Então o x vai multiplicar quem, galerinha? Vai multiplicar o 3 mais o a, que são os carinhas que sobraram nessas duas parcelas. Fechou? Depois, o que eu vou fazer? Ó? Vou associar agora essa parcela a essa aqui. Fechou? E o que vai acontecer? Nessas duas parcelas eu tenho o que em comum, galera? Você vai ter pensado aí, pô, tem o y, professor, mas será que é só o y? Veja bem, o 6 ele pode ser escrito como 2 vezes o 3, beleza? Então observa que o 2 também aparece nas duas parcelas. Então é justamente esse cara que eu vou deixar em evidência. Ó. Vou deixar o menos, ok? Porque apareceu nas duas. Vou deixar também o 2, porque apareceu nas duas. E o y, que é uma letrinha que apareceu nas duas parcelas em evidência. E esse carinha vai multiplicar tudo aquilo que sobrou nessas duas parcelas. Ó. Então, se eu tirar o menos o 2 e o y, nessa primeira parcela sobrou o 3. Tá? E se eu tirar o menos o 2 e o y, nessa última parcela, sobrou o mais a. Fechou? Então, perceba que o que está dentro do parênteses agora, novamente é igual. Então, eu deixo ele em evidência. Ó. Então, 3 mais a está em evidência e isso multiplica quem sobrou das outras duas parcelas, que é o x menos o 2y, tá? Então, galerinha, o que a gente vai fazer aí? Observa, ó, eu pego os carinhas que estão dentro do parênteses, porque é um fator comum, deixo ele aqui em evidência, ok? E os carinhas que estão fora vão ocupar o outro parênteses. Fechou, galera? Bom, vamos lá para o último exemplo agora para a gente fixar esse conceito, tá? Então, selecionando aqui o 2AM, eu posso observar que esse cara tem algo semelhante a essa parcelinha. Quem que é a semelhança, galera?
é o 2 que apareceu em ambas e o A que também aparece em ambas as parcelas, tá? Então, se aparece em ambas, eu deixo em evidência. Então, o 2A vai multiplicar aquilo que sobrou nas duas parcelas, que no caso foi o M mais o N, ok? Depois eu vou fazer o mesmo com essas duas parcelinhas, ó, essa e essa. O que eu tenho em comum entre elas? Eu tenho o 3 que apareceu nas duas e tenho também o B que aparece nas duas parcelas, tá? Então eu vou deixar assim, ó, mais 3B em evidência, que multiplica aquilo que sobrou nas duas parcelinhas, que no caso é o M mais o N, ok? Feito isso, eu observo que o M e o M mais N apareceu aqui nas duas parcelas. Então, vou deixar ele em evidência. Ó. M mais N vai multiplicar aquilo que sobrou nas outras duas, que no caso é 2A mais 3B. Beleza? Então, aqui, fechado mais um caso de fatoração, tá, galera? Espero que vocês tenham entendido. Também é um caso super fácil esse, tá bom? E qualquer dúvida aí, deixa nos comentários, beleza? Ou vai lá no Instagram que a gente conversa. Tranquilo, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e um até mais a todos.